Olá, boa noite. Tudo bom, gente? Bem-vindos a mais um Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, ao vivo e no YouTube. Sejam bem-vindos a esse programa. 2 programas ausentes, eu estou morrendo de saudade de apresentar aqui. Estou com saudade do Thiago também, mas infelizmente hoje ele não está presente. Só que a gente está recebendo uma convidada super especial que vai tratar de um tema extremamente atual, mudança recentíssima na lei. Antes disso, eu vou pedir para a produção colocar aí para a gente o trânsito, né, gente? Afinal de contas, estamos na cidade mais bonita desse estado. Dá para colocar o trânsito aí para a gente, produção? Ah, só depois. Não, beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Apresentar a nossa convidada, a doutora Sara Fiorotti, a advogada que vai tratar do tema Resolução 571 de 2024 do Conselho Nacional de Justiça. Agora, gente, a gente tem a possibilidade da realização de divórcios em inventários com menores em cartório. Não é isso, doutora Sara? É isso mesmo. Boa tarde, boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Muito prazer em estar aqui. Boa noite a todo mundo que está em casa. Então, esse tema é um tema recentíssimo, né? Um tema que veio aí no final de agosto, um tema que está todo mundo se adequando, mas que eu tenho certeza que veio para somar e muito, para ajudar ainda mais a população que precisa desse tipo de assistência judiciária também e que precisa também de uma justiça mais rápida, né? Que é o que esse país também precisa demais. Isso aí, doutora Sara, mas a gente vai começar aqui, ó. Eu vou te pedir para se apresentar para o nosso telespectador, contar para eles um pouco da sua história, né? Eu vejo super novinha, já tão experiente, né? Conta pra gente aí a sua história, toda essa sua expertise aí no direito de família. Então, eu me formei em 2021, né? No final de 2021, meio que no finalzinho da pandemia. Infelizmente, o final da minha faculdade foi no auge da pandemia. Então, assim, a gente, infelizmente, teve alguns obstáculos ali, mas que foram vencidos. E daí, quando eu comecei a advogar, de fato, eu tinha as minhas dúvidas, né? Se realmente a advocacia era para mim. A gente sabe que é uma profissão muito desafiadora. A gente sabe, né? Que, assim, é uma profissão que exige muito de nós, não só da capacidade técnica também, mas de outras habilidades também, que a gente sabe. E acabei indo para algumas áreas, direito civil, direito de trânsito, mas acabei me identificando na área de direito de família e sucessões. Costumo falar que é o ramo do direito mais sensível, vamos por assim dizer, né? A gente trata ali de momentos que são momentos decisivos na vida do nosso cliente, que é, às vezes, o divórcio de um casamento ali, que foi o casamento da vida da pessoa, um momento de sofrimento também, a perda de um ente querido, um inventário. A gente sabe que é muito difícil, né? Até mesmo é visto como um certo tabu quando perde-se um ente querido e o outro já vem querendo formalizar alguma questão de inventário. Mas a gente sabe que é necessário ter esse pensamento, até porque são questões legais e jurídicas que precisam ser enfrentadas. Então, lidar, ter esse tato, ter a possibilidade de estar nesses momentos e ser a chave para a solução também, porque no final das contas é isso que o advogado é, né? Sim. Ele é a chave para a resolução do problema. Porque eu sempre gosto de falar que uma coisa que me encanta muito na advocacia é o fato de que, para nós, às vezes, acaba sendo normal o dia a dia de, por exemplo, vou numa audiência, vou atender um cliente, vou resolver esse problema. Mas para o nosso cliente em si, às vezes é o problema da vida dele. Sim. Então, para cada caso, a gente precisa ter o tato, precisa saber lidar também e entender que aquele problema ali pode ser decisivo na vida daquele cliente. Então, o direito de família me encantou por esse motivo exatamente. Maravilha, gente. Agora eu vou pedir para a produção. Aê! Eu estava morrendo de saudades. De saudade, Maria Tereza. Eu vim de Vitória correndo para chegar a tempo. Correndo assim, com muita prudência. Mas Importante ressaltar. Mas para chegar no horário. Foi quase. E assim, para mim é um enorme prazer a gente estar apresentando juntos. Ter aqui a doutora Sara, que a gente bateu um papo, falou sobre
esse tema de hoje que é super importante, atual, de necessidade, conhecimento da sociedade. Então, assim, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Eu estou aqui às ordens, tá, Maria Tereza? Rapaz, essa bancada não é mesmo sem você. Tadinho de mim, hein? Mas que coisa boa que a gente tá aqui, hein? Programaço Nossa, hoje. eu tô com muita saudade dessa dupla. Não é? Eu também. Vamos bom. que vamos. Então, eu tô aqui conversando com a doutora Sara, né? Ela está se apresentando e hoje o tema, você sabe que ele é muito importante. Tanto que foi o tema que a gente apresentou hoje na Comissão de Direito Imobiliário. A alteração da resolução 35 do CNJ. Porque agora, Tiago, divórcio e inventário extrajudicial permite a presença de menor. Tá? Porque antes tinha que ir para a justiça, certo? Antes tinha que ir para a justiça. Agora então, no inventário. Agora, no inventário, no cartório. Agora no extrajudicial. Então, assim, a gente passou por todo esse período, né? Antes, você tinha separação judicial, divórcio, inventário, tudo na justiça, veio a extrajudicialização, levou o divórcio e o inventário sem a presença do menor pro cartório e agora essa inovação. E notícia fresquinha. Então, doutora Sara, conta pra gente o que você entende que motivou o CNJ a permitir essa alteração. Por que os divórcios e os inventários agora, onde tem que envolvam menores, podem ser realizados no extrajudicial? Então, basicamente foi um clamor da comunidade jurídica, né? A gente sabe que tanto o Poder Judiciário, tanto também ali os operadores de direito, advogados, via a necessidade de simplificar essa situação, porque a gente sabe que muitas vezes acontecia, por exemplo, um divórcio, por exemplo. Estava ali todo mundo de acordo, tudo certo, tem que recorrer ao Poder Judiciário, prazos que são muito longos, que se estendem. Então, a gente sabe que isso acaba afetando a questão da demora da resolução do próprio problema em si, acaba afetando a própria credulidade da pessoa de que a justiça realmente é efetiva, que a justiça funciona. E hoje a gente tem aí um número muito grande de processos em tramitação, principalmente na área de direito de família. Então, é uma área, se a gente for olhar o portal do Conselho Nacional de Justiça, é uma área que a gente tem muitos processos, e processos parados por muito tempo. Inventários que estão aí rodando há 10, 15, 20 anos e que não é resolvido também. Então, trazer essa possibilidade de simplificação, na verdade, foi um clamor da própria comunidade jurídica. E falar, olha, existe essa possibilidade, vamos simplificar exatamente para tanto simplificar o nosso trabalho, quanto também desafogar o Poder Judiciário, que a gente sabe que enfrenta sérios problemas de falta de servidor. Nós temos pouquíssimos servidores para uma imensidão de processos ali, e que a gente sabe que acaba atrapalhando a própria efetividade da justiça em si. É mesmo porque, em vez de abrir mais fóruns, mais acesso à justiça, o que se pretende na prática é reduzir, ter menos. E o acesso cada vez maior. Até mesmo porque não existe nenhuma peneira para você entrar no Poder Judiciário. E o que não deve ter mesmo, o acesso tem que ser de forma macro e a todos, mas as famílias não podem ficar à mercê também de uma judicialização, muitas vezes desnecessária. Sim. Sendo que, assim, dentro de um cartório existe também um tabelião para minimamente poder analisar. E é uma figura de autoridade. A autoridade, né? Que estudou muito, preparado, que pode lidar com essa situação e contribuir com o Poder Judiciário ao mesmo tempo com as famílias. E as partes estão assistidas pelo advogado, né? Tem isso também. São divórcios consensuais. Você está ali, ninguém está pretendendo violar o direito do menor. Pelo contrário, se quer resolver qualquer tipo de violação, só leva esse processo para o judiciário. Né? Então, exatamente. Assim, são questões que elas podem ser resolvidas de forma muito mais fácil, e vai na linha aí, né, da extrajudicialização. Hoje eu estou com um trava-língua que está um negócio fenomenal. Mas a própria mediação, né, as outras formas de composição de conflitos que vem nessa linha aí para você realmente desafogar o judiciário. Eu tenho um inventário, que eu herdei ele, que esse ano só para velhinhas, esse mês só para velhinhas, 14 anos. 14 anos. 14 anos, ano que vem é festa de debutante. Ano que vem. Não, mas ele não vai debutar. Vai? Não vai, não vou permitir. Sério? Não. Para isso serve o cartório. O cartório, exatamente. Mas assim,
Dentro do cartório, como é que funciona? Chegou menor de idade, pai, mãe, alguém faleceu ali, mas vai lá para fazer o inventário. É rápido? Qual é a média? Então, quando a gente fala, vamos separar por assuntos. Quando a gente fala, por exemplo, do divórcio, né? Divórcio, bacana. A gente tendo ali menor, tem a possibilidade de fazer no cartório? Tem. Porém, a gente tem uma vírgula que a gente precisa se atentar, né? Sim. Qual é essa vírgula? Que as questões inerentes à pensão alimentícia e guarda obrigatoriamente deverão ser resolvidas no âmbito judicial e trazidas ao cartório. Sim. Então, aí, a gente ainda tem, vamos dizer assim, um entrave para a realização completa desse divórcio com menores ali no cartório. Porém, quando existe essa homologação judicial da pensão alimentícia da guarda, o casal chega ali, obviamente, acompanhado por advogado, tá, gente? É importante que quem está assistindo a gente saiba disso, que essas mudanças vieram, porém, mesmo no cartório você precisa de um advogado para te assistir, é indispensável. A figura mais importante. Exatamente, a figura mais importante, até mesmo para que você não perca ali nenhum direito, porque uma vez assinado, uma vez homologado o divórcio, a gente sabe que só por situações muito específicas que ele pode ser desfeito, então precisa haver esse cuidado. Então, a partir daí, tabelião já olhando que existe a questão da guarda e da pensão alimentícia que já foi resolvida previamente de forma judicial. Aí, o trâmite em si, ele é muito rápido em si, né? Porque a gente tem cartórios aí que demoram, às vezes, 7, 15 dias para que a escritura pública saia. Então, assim, é muito rápido porque quando a gente fala de um divórcio consensual judicial, não tem esse tempo. A gente fala de um tempo mínimo de 30 dias, isso se for, assim, um divórcio fast, né? Que eu falo, que foi um divórcio muito rápido, porque tem que ouvir o Ministério Público, volta, tem prazo. Então, assim, é realmente muito complicado. Então, quando a gente fala da figura da extrajudicialização, eu falo também que o grande entrave, às vezes, é você explicar isso para o cliente. Porque, às vezes, o cliente também, por não saber, ele chega já achando que tudo vai ser levado para o juiz, tudo vai ser levado para o fórum, e ele acaba falando assim, nossa, mas tem essa possibilidade? Agora tem. Teve até um cliente que eu atendi recentemente, que eu trouxe para ele essa possibilidade. Ele tem 2 filhas menores, e ele falou, porque realmente eu vi que precisa ser perante o juiz. Falei, olha, precisava até uns meses atrás. Agora a gente tem a possibilidade de fazer pelo cartório, que a gente sabe que vai ser muito mais rápido e, assim, a gente sabe que vai ser muito mais barato também, né, gente? Porque economia de tempo também é economia de dinheiro. Isso aí, as pessoas não entendem muito isso, porque acham assim, não, porque eu tenho que despender esse dinheiro agora, né? No judiciário eu vou pagar as custas, mas o tempo que você vai levar no judiciário, o tempo é isso aí, tempo é dinheiro. Com esse tempo todo você vai gastar muito dinheiro. Não e fica aquela aflição. Que a questão do divórcio é até um pouco diferente, mas do inventário de travar o patrimônio. Sim. Você trava o patrimônio. Seu patrimônio não pode ser a qualquer momento vendido, precisa de uma autorização. Quem compra não consegue passar para o nome logo de imediato. Então, muitas vezes existe um deságio, ou seja, um valor um pouco abaixo de mercado. Tudo isso prejudica. No cartório, exatamente, o trâmite é mais rápido. E com isso, todo mundo sai ganhando, inclusive o Poder Judiciário, com menos processos e o cartório com mais efetividade. Com certeza. Questão do advogado, doutora. O que pode influenciar no trabalho do advogado essa nova possibilidade do cartório? Porque o advogado, talvez até na precificação, se você vai para o judiciário e fica 5, 10 anos, te cobra um valor. Se você vai para o cartório e fica 2 meses. Então, assim, o que você vê que pode influenciar no dia a dia da nossa classe? Olha, eu acredito que principalmente a questão de você ter um procedimento mais célere, um procedimento mais rápido, e isso anima demais o advogado. Lógico. Assim, eu falo isso sempre. As pessoas acham que o advogado ama o Poder Judiciário, que ama um processo de 20, 30 anos. Gente, o advogado não gosta muito disso. Não gosta. Eu costumo falar, gente,
eu sou advogada, eu resolvo o problema, mas não é porque é problema que tem que ser litigioso, que tem que ser aquela situação complicada. Então, assim, quanto mais simples, acaba sendo melhor pra gente. E eu vejo também como um desafio para o próprio advogado, porque de ver essa desjudicialização com outros olhos. Porque, infelizmente, a gente tem uma visão muito judicial das coisas ainda. Sim. Muito judicial. A gente esquece, igual o doutor Tiago bem pontuou, que o cartório, ele é ali um órgão que tem uma autoridade, que é o tabelião, competente, que estudou tanto quanto o juiz para resolver aquelas questões. Sim. Então, assim, a gente tem uma carta na manga, uma possibilidade ali de resolver um problema com anos a menos, muitos anos a menos, e às vezes o próprio advogado esquece de explorar. Porque a gente fala que na faculdade também a gente não tem um semestre falando sobre como a gente resolve o problema no cartório. A gente tem 5 anos falando sobre judicial. E o Poder Judiciário adora isso. Um caso, por exemplo, que a gente pode citar, um exemplo de algo meio que parecido. Não tem, direito do consumidor. Você teve um problema lá com uma máquina, demorou a chegar na sua casa e não vem ou estraga, você quer consertar, a pessoa não conserta e você vai judicializar. Hoje, para ter dano moral, você tem que comprovar que você tentou resolver administrativamente. Existe uma lei que te obriga a isso? Não, não existe. Agora, o juiz não vai te dar dano moral. Se você não comprovar, você vai ganhar na justiça, mas você vai ganhar tudo de forma simples. O dano moral, o transtorno, etc., pode até ter tido transtorno, mas não vai ser quantificado. Porque hoje os juízes têm esse entendimento de que tem que tentar de forma administrativa. E por que isso? Para diminuir a judicialização. Então, o Poder Judiciário também tem essa consciência de que, se você tem uma possibilidade de resolver de outra maneira, vá em frente, não traga mais demandas para cá. Não é? Então, no divórcio e no inventário é louvável essa nova resolução Você do não STJ. tem o conflito, né? Onde você não tem o conflito, na verdade, o juiz não precisa colocar a mão. É um Exato. raciocínio simples. É uma questão que ela meramente... Você tem que ter a mão da lei ali para que você siga o trâmite, siga a lei, garanta os direitos, mas você não tem um conflito onde você precisa de uma mediação feita pelo juiz, de um julgamento. Você não precisa daquele julgamento, de uma terceira pessoa para falar qual é o seu direito. O direito que você tem ali, ele já foi pactuado, 2 advogados vão estar ali conversando, né? Ou um apenas, Acho que conversou com toda a família. Um advogado não precisa nem do tabelião, entendeu? Não precisa, mas já que tem essa necessidade... Mas é isso, gente. Você não tem um conflito que mereça ser levado para o judiciário. A função do judiciário não deve ser de mera homologação. Vou homologar um acordo de divórcio. Para que eu vou ocupar um juiz com isso? Para quê? Para que precisa de uma terceira opinião para uma homologação que o próprio tabelião pode realizar, né? Sim. Então, assim, Exatamente. uma outra coisa que eu acho muito importante na questão do próprio advogado em si é que essas simplificações nos empurram para uma questão muito importante, uma postura mediadora também perante o nosso cliente, perante o outro advogado. Então, muitas vezes chega um cliente comigo que eu prefiro ter a postura de conversar com a outra parte, caso não tenha advogado, ou conversar com o advogado da outra parte, porque a gente sabe que, quando a gente fala de direito de família, é uma área extremamente sensível, extremamente sentimental, e às vezes as pessoas decidem as coisas no calor do momento. Então, às vezes, você sentar, conversar com calma, olha, você só tem a perder entrando com esse divórcio litigioso, vai demorar muito tempo, você vai ficar ali vinculada juridicamente a uma pessoa que você não quer mais estar, então isso vai atrapalhar em novos relacionamentos, vai atrapalhar na sua vida mesmo. E, em vários casos, a gente consegue ali resolver o problema. Exatamente. Eu só vou chamar a produção rapidinho. Se tiver, tá, Marcelo, Jardel, o link, envia no WhatsApp, porque a família, o pessoal vai tudo pedindo, cadê? Um monte de gente gosta de ver pelo YouTube. O programa é muito bacana. Então, se tiver a produção, manda aqui no WhatsApp. Maria Tereza, quer terminar o bloco? Não, fica à vontade. Então, vamos lá.
O ponto eletrônico chamou, passa rápido, o programa bom voa. E esse nosso aqui cheio de notícias interessantes. Então, por isso, você vai ficar com a gente. É um minutinho. Já já voltamos com o segundo bloco. Voltamos com o nosso bate-papo das 6, é Quinta da Lei, aqui na TV Sim e no YouTube. Inclusive, já vou logar aqui no YouTube. Quem mandar recado, a gente vê. Programa passado foram mais de 100 mensagens. É mesmo? Bombou. Vamos ver se esse está assim também. O tema de hoje, inventário e divórcio extrajudicial quando envolve filhos menor de idade. Rapidinho, só vou parar para falar o telefone 99808 3421. Qualquer dúvida pode mandar, pois a produção traz o tablet aqui. Eu tô. Marita, você passou pra mim esse trava-línguas. Eu tô observando o que aconteceu. Eu comecei a pensar que eu tô gago, é trava-línguas. Eu acho que é trava-línguas. Rapaz, eu acho que é uma coisa meio gêmea, assim. Não é? Daqui a pouco passa pra mim. Daqui a pouco tá saco. É difícil a vida do caboclo apresentador. Sara. É isso aí, Sara. Deixa eu te fazer uma pergunta lá. aqui. Você sabe que toda mudança, né, ela vai gerar alguns desafios a serem enfrentados. Conta pra gente quais desafios você vislumbra que vão ter que ser enfrentados para que essa alteração ela seja implementada efetivamente no nosso ordenamento. O primeiro desafio que eu vejo é da comunidade jurídica em si. Eu falo dos advogados, por quê? A gente passou aí muitos anos, né, acostumados com a única possibilidade da realização de um divórcio, de um inventário com o menor somente judicial. Então, assim, a nossa cabeça ela veio formatada para sempre que chega essa demanda já levar para o judiciário e agora meio que desfazer essa ideia. Então, a gente ter a possibilidade de desjudicializar. Eu falo que isso é complicado por si só, porque não é algo que a gente aprende na faculdade, a realmente resolver os conflitos pela mediação, no cartório. A gente aprende mais como resolver no judiciário. Então, assim, eu acredito que o maior desafio seja realmente para nós advogados, de formatar a nossa cabeça de que existe agora uma nova possibilidade muito melhor de resolução daquele conflito e que vai trazer benefícios não somente a nós, mas também àquele cliente que está envolvido ali. O segundo desafio que eu vejo é da adequação dos cartórios, porque a gente sabe que agora vai exigir um preparo diferente, né? Como, por exemplo, no próprio inventário em si, a gente tem a possibilidade agora de realização com menores, porém essa escritura pública ela vai ter que ser enviada ainda para o Ministério Público para realmente averiguar se existe alguma irregularidade, se a porção ideal de cada um ali está sendo respeitada. Então, acho que a adequação vai ser desses trâmites em si e de também entender que existe essa nova possibilidade de resolução do próprio problema. E acho que a terceira, e não menos importante, é da própria população em si, das pessoas que vão precisar usufruir desse serviço, porque às vezes a gente explica, por exemplo, para o cliente que existe essa possibilidade e como ele não está acostumado, ele fica com uma pulga atrás da orelha. Será que funciona mesmo, doutora? Porque está acostumado com a figura do juiz, então assim, será que realmente só no cartório a gente vai estar divorciado? Vai ter o inventário tudo certinho? Uhum. Então, realmente ver a possibilidade do extrajudicial como uma realidade e, quem sabe, cada vez mais, né, como essa realidade para a resolução dos nossos problemas. Excelente. Produção, depois coloca de novo o telefone na tela, por favor, porque o Raimundo Monteiro pediu, deve querer mandar, pode mandar mensagem, tá, Raimundo? Um abraço aí pro Gabriel Carvalho Gama. Aí. Ana Luísa Fiorotti Campanharo, que é a mãe? Prima. Bacana. É igual o meu fã-clube. É mãe, pai. Provavelmente vai ter a família. Aí tem a Débora Alves.
Prima? Minha irmã. Irmã. Bacana, abraço para todos. E aí, dentro desse assunto, uma coisa que é bacana também a gente poder abordar é se essa iniciativa do CNJ, de que CNJ, Conselho Nacional de Justiça, se essa iniciativa de levar para o cartório uma solução extrajudicial, ou seja, fora da justiça, possa talvez incentivar em outras demandas essa desjudicialização. Olha, eu acredito que sim, porque a gente vem caminhando para cada vez mais desburocratizar os procedimentos em si. Quando a gente fala de tirar essa burocratização, a gente não está falando de tirar a formalidade, porque a gente sabe que no cartório existem várias formalidades que precisam ser seguidas, não é só a pessoa comparecer no cartório sozinha e falar, eu quero divorciar, quero fazer um inventário, porque não vai conseguir. Então, assim, a gente não está falando de banalizar, mas a gente está falando de realmente simplificar. A gente tinha, há alguns anos atrás, por exemplo, a figura de necessidade de antes do próprio divórcio ser decretada a separação do casal, de ter que falar uma justificativa do porquê. Então tinha aquele procedimento muito mais engessado, aquele procedimento muito mais difícil. Hoje não. Hoje, se um casal ele quer se divorciar, ele não precisa dizer o porquê, não precisa existir um tempo prévio de separação. Então isso tudo, com o tempo, foi sendo, como é que eu vou dizer? Flexibilizado. Então, assim, procedimentos que antes eram tão engessados, que eram tão difíceis, hoje estão caminhando para cada vez mais, né, haver essa facilitação, né? Muito bom. Inclusive, tô até abrindo aqui, mas essa alteração que foi feita, ela elimina de uma vez por todas a questão da separação judicial. Sim. E ela traz uma alteração, inclusive, no texto da resolução, ela fala em decretação de separação de fato. Então, você já tem essa separação de fato ali que aconteceu, o reconhecimento dessa separação de fato. Teve essa alteração aí bem expressa, o texto foi alterado para isso, da resolução 35. Que essa resolução 271, na verdade, ela altera a 35. Então, é bem... Hoje foi falado isso, inclusive, na palestra da comissão. E essa atoada, né, da desjudicialização, trava-língua aí, ela já vem para uso capião, ano passado, né, não lembro se foi ano passado, com essa medida de tempo minha está prejudicada, mas a adjudicação, né, foi ano passado. Enfim, também está indo para o cartório. Então, todos esses procedimentos onde você não tem um contencioso real, a tendência é que sejam desjudicializados. Ai, eu vi. Falou bonito, falou bonito. Então, mas, Sara, olha, voltando aqui, né, sobre o inventário e o divórcio. Quais são os requisitos, tá, para que você realize esses procedimentos em cartório? No divórcio, a primeira coisa que a gente precisa atentar é se está todo mundo de acordo com aquele divórcio. Então, primeiro ponto, os cônjuges, eles estão de acordo, tá tudo certo. E quando eu digo de acordo, estão de acordo em se divorciar e se existem bens, estão de acordo com aquela partilha de bens, existindo filhos menores, que agora é exatamente o nosso tema, né? Estão de acordo com a pensão alimentícia, guarda, convivência, visitação, aí sim a gente pode fazer. Lembrando que, né, é muito importante destacar isso, se por algum motivo, eu não concordo com, por exemplo, a partilha dos bens, se realmente não conseguir chegar a um denominador comum, aí não tem para onde fugir mesmo. Vai ter que ser um terceiro, exatamente. Que, no caso o juiz, para poder... Agora, sabe quem está ferrada nessa história? Minha esposa. Eu não vou estar de acordo se ela quiser. Não vai ser no cartório. E aí inverte, porque quando eu quis ficar com ela lá atrás, era assim, meus 50% estavam garantidos, faltavam os dela, né? Os 50%. Depois, agora, se um dia ela quiser me dar um pé na bunda, ela tá ferrada, porque os dela vão estar garantidos, os meus não. E aí vai ter que o juiz mandar, depois de 200 anos, a gente separar. Então, ela tá no sal. Ela tá no sal. E aí, e se esses requisitos não existirem? Aí é o processo judicial?
Aí, infelizmente, né, a gente vai ter que optar pelo processo judicial da forma litigiosa. Então, a gente tem ali, se o casal ele não concorda com o divórcio em si, com a partilha, pensão alimentícia, guarda, aí realmente o juiz vai ter que ser a terceira figura aí. Agora, se o casal concorda, por exemplo, não quero separar, mas nós temos 2 apartamentos, fica você com esse, eu fico com aquele. Pode uma divisão de bens rolar, mas como é que vai rolar se não tiver o divórcio, né? Então, a gente pode ver aí a figura do, vamos por assim dizer, do litigioso parcial, né, entre aspas. Então, a gente fazer um acordo no que tange a partilha dos bens, porém, né, manter ali para a decisão judicial o que não concorda. Partilha dos bens eu aceito. Essa é a parte boa. Eu já tô me precavendo. Gente. Oi, gente. O bom é que fica tudo registrado. Tudo registrado, não. Isso aí. Né? A esposa vai lá pro Recife, para Congresso, vai que a avó não quer mais você. Não. Vai ficar. Vamos lá. Já entendi o motivo da preocupação. Eu tô bravo, tá lá no Recife. É saudade. Mas vamos lá, Thiago. Sara, outra perguntinha. Quero me divorciar ou preciso fazer um inventário? O cartório onde eu vou realizar esse procedimento é de livre escolha ou existe alguma regra a ser observada pelos litigantes ali, pelos litigantes não, vamos falar o português correto, pelas partes, não estão em litígio. Viu como é que a gente está com o judicial na cabeça? Exato. Então, o extrajudicial, ao contrário do judicial, a gente não tem a regra de competência, o que é muito bom. Porque nós temos locais aí em que as taxas e emolumentos de cartório, elas são sensivelmente maiores do que em outros estados. Então, é possível sim que as partes escolham, por livre escolha, em qual local elas desejam realizar o divórcio ou inventário em si. Porque não existe essa rigidez, né, que existe no judiciário, por exemplo, de você ter regras específicas para a competência de ajuizamento daquela ação. Porque para casamento tem a regra, né? Você tem que casar no cartório da circunscrição de onde você mora, né? Sim. Tem isso. É mais difícil casar do que descasar. Ou não? Vai, então. Tá empolgado, viu? Vocês ficam me deixando longe do programa. Ele está impossível. Tô impossível. Tem que pensar. E a recomendação que eu faço, pense antes de falar. Senão vocês falam besteira. Entendeu? Doutora Sara, nosso segundo bloco vai indo, tem coraçãozinho aqui no YouTube, eu vou e dou coração também. A gente vai terminando o segundo bloco, terceiro e último, várias informações também sobre a questão de inventário e divórcio extrajudicial envolvendo filhos menores que antes só na justiça, agora tem a possibilidade de tudo se resolver no cartório. É um minutinho, voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, programa este, melhor do país, onde se fala de direito, num canal aberto, de maneira livre, sem nenhum tipo de repressão. Isso é bom demais, né, Maria Tereza? Maravilhoso. Parabéns. Informação de qualidade. Informações importantes, como disse aqui a Luzinete Fiorotti. Minha tia. Eu falei que ia dar só família aí. Não, família em peso. Tem que ser assim mesmo. Informações importantes com participação familiar. Com participação familiar, exatamente. Fantástico. Mas assim, tem que tirar o chapéu para a TV Sim. São todas as emissoras que dedicam um tempo para informações de qualidade, jurídicas e com profissionais da área. Com certeza. A maioria das emissoras quer programas sensacionalistas. Sim. Aqui a gente não faz isso. A gente traz informação de qualidade. Isso aí. Só a realidade nua e crua. Isso. Mas então, Thiago, vamos voltar aqui com a Sara, porque eu tenho uma pergunta que é a seguinte. O cartório, né, você vai levar seu inventário, você vai levar seu divórcio para o cartório.
O tabelião, ele pode, em algum caso, se negar a realizar, a fazer essa escritura pública? No caso do inventário, por exemplo, se ali o tabelião verificar que existe alguma irregularidade, que existe alguma possibilidade de que a partilha de bens, em alguma forma, ela fique injusta, ele pode sim, né, se negar a fazer aquela escritura, porém, ele vai enviar para o Ministério Público. Então, existindo, né, ali menores ou incapazes, ele vai fazer o envio dessa escritura para o Ministério Público. Então, assim, se o tabelião ele verificar que existe algo ali sendo violado, alguma questão, ele pode sim se recusar, tanto no inventário quanto no divórcio também. Agora, se ele se recusar, doutora, o tabelião se recusa, ele vê alguma coisa estranha ou algo do tipo, ele é obrigado a encaminhar para o Ministério Público, ou ele simplesmente pode declinar de fazer ali o divórcio ou o inventário? Quando a gente fala de inventário e divórcio, nesse quesito que existe a presença de menor de idade, o inventário, por exemplo, ele precisa remeter para o Ministério Público. Então, ele não pode somente declinar, assim, né? O recusar que a gente fala é recusar de plano naquele momento antes de uma averiguação, né? Mas aí ele vai ter que enviar para o Ministério Público para que faça essa averiguação de fato. Fantástico. Agora, tratando dos bens, assim, né? Você realizou ali, foi feito o divórcio, foi feita a partilha, foi feito o inventário, foi feita a partilha. Esses bens que fazem parte do formal, a escritura pública, ela já é o suficiente para você levar ao cartório de registro, fazer a transferência dos bens, ou eu tenho ainda que levar para o judiciário? Não, essa é uma dúvida muito comum, porque o cliente às vezes pensa que só tem validade e eficácia aquilo que o juiz coloca ali, né, por meio de sentença. Então, a escritura pública, ela já é o instrumento jurídico eficaz para fazer transferência, seja de imóvel ou seja de bens móveis também. Então, ali a gente já tem a formalização da partilha e a finalização daquele negócio jurídico. Bacana, Perfeito. isso aí. O tabelião pode se negar? A gente até mencionou isso, mas assim, ele pode simplesmente dizer assim, eu não gosto da doutora Sara, não vou fazer. Você sabia que uma vez, eu estou falando isso, e aconteceu lá no escritório, o cliente chegou lá e falou, Tiago, o tabelião disse que não faz. Se eu tiver não sei o quê, porque a gente teve um desentendimento tempos atrás, tal, mas o cliente quer fazer lá. Não era advogado, tá? Era corretor de imóveis. Já pensou o tabelião declarar suspeição? É basicamente será que eu estou fazendo uma pergunta e você vai ficar brava comigo? Porque eu estou falando isso que eu lembrei. O corretor de imóveis chegou lá no escritório, Tiago, você conhece o tabelião e tal? Eu falei, conheço. Mas o cara falou que não vai fazer, porque eu que transacionei, eu estava junto, a gente teve um arranca-rabo, não sei o quê. No final das contas deu certo. Eu liguei, pedi com carinho. Aquela mediação. É isso que a gente fala, resolução de conflitos extrajudiciais. Pedi com carinho. E ele falou, olha, você tá pedindo, etc, eu vou fazer. Mas não manda ele aqui, não. Aí eu, tá bom. É mole que aconteceu isso daí. Sei lá, se foi ano passado, início desse ano, não tem muito tempo. Mas foi. Eu creio. Depois eu falo o nome, não vou falar aqui mais, não. Mas obrigada, depois eu falo. Eu dou nome aos bois, eu vou falar o tabelião e quem era o corretor. Não quero saber. Não quero saber, me conta logo. Não quero saber. Fofoca? Que Olha fofoca? só, vamos lá aproveitar esse tempinho que a gente tem com a doutora Sara aqui ainda. Nessa nova regra, como que fica a questão relacionada à guarda e à pensão alimentícia do menor? Ela vai ser, do menor incapaz e dos incapazes, né? Vai ser resolvido no âmbito extrajudicial ou isso aí tem que ser levado para o judiciário? Então, a resolução, ela preconiza que essas questões de guarda, pensão alimentícia, elas precisam ser resolvidas antes da lavratura da escritura. Então, quando, no caso do divórcio, o casal fala que quer se divorciar e tem filhos menores, precisa resolver essa situação no judiciário. Lembrando que se a gente existe um acordo ali sobre tudo, é capaz, né, de ser feito somente uma homologação daquele acordo, que sai muito mais rápido, e saindo a sentença, levar para o cartório e já comprovar ali que os direitos dos menores já foram assegurados também.
Perfeito. Questão da divisão dos bens, doutora Sara. O bem está em nome, por exemplo, da doutora Sara. Aí são 10 imóveis. Ficam 5 com cada um. Fechou ali o divórcio, a divisão de bens, está tudo combinado, etc. Hora que fecha, os 5 bens que vão ficar para o fulano de tal, ele já pode ir direto para o registro? Aquele já tem força ou precisa fazer uma escritura, com o nome do seu ex, do ex-cônjuge. Havendo a escritura pública, sim. Então, aquele instrumento a gente pode levar para fazer esse registro, tanto de imóveis quanto de móveis também, se for o caso, né, que já é o instrumento competente. Só depois ir para o cartório de registro, então. Isso. Com a escritura, lembra? Com a escritura. E se a escritura só tiver em seu nome, tem que fazer porque só está em seu nome os 10 imóveis. Sim. E os 5 for ficar para o cônjuge. Tem que fazer uma nova escritura para passar para o nome dele, ou o divórcio já serviria de escritura para ir direto no cartório de registro. A escritura pública do divórcio já poderia servir. Já poderia servir. Sim. Porque é um custo a menos. Porque a gente sabe que escritura também não é algo que é de graça, né, gente? Lembrando. Na verdade, principalmente no nosso país, só para você respirar tudo é caro. Você compra um imóvel. A gente vê muito isso no dia a dia. A pessoa vai comprar um imóvel de 300 mil. Aí ela tem 300 mil. Exato. Ela esquece completamente. Ela esquece que o cartório tem mais dinheiro, fica com mais dinheiro que o próprio empreendedor, de tanto que o cartório ganha. Então, é 300 mais cartório de notas para lavrar a escritura. E TBI para você pagar o imposto na prefeitura. E que todo mundo convenientemente esquece do bendito do ITBI, né? Então, ITBI, por exemplo, se for 2%, só ia 6 mil. Fora os seus 10, 15 mil que você pagou de escritura, mais 6 mil de TBI, depois vai para o registro. Aí você paga para registrar no cartório de registro. Você paga para registrar, você paga para anotar, depois você paga para registrar, depois você paga Ou seja, as folhas, depois você, no final das contas... No final das contas, aqueles seus 300 viram muito mais. Sim. E aí é um gargalo que tem mesmo. Mas tudo é muito caro aqui no nosso país. E isso é muito difícil de explicar para o cliente, né? Sim. Explicar, de falar, olha, tem esses custos envolvidos. E o corretor às vezes sofre. Porque às vezes, poxa, no dia a dia o cara tá lá, eu percebo isso. Tá lá um monte de venda, um monte de moto, aí o cara vai oferece, não, eu pago, aí paga. Aí o cara, mas você não me falou que tinha esses custos. Não, eu te vendi a casa, agora o resto... Aí tem o imposto. Então, assim, de fato, é algo bem desafiador mesmo para o empreendedor, para o comprador. Sim. Porque essa relação envolve muito mais... Você está regular. É muito difícil. É muito difícil, porque realmente existe uma burocracia, existe um custo de... Eu falo que, assim, um dos grandes desafios, e aí, puxando até para essa questão de regularização imobiliária, um dos grandes desafios a serem enfrentados na regularização imobiliária é justamente isso. Você, às vezes, regulariza um imóvel, mas na hora de fazer a transmissão dele, a pessoa não quer transmitir de forma regular porque é caro. E o mesmo acontece, por exemplo, na partilha de bens, né? Não tem jeito. E é muito difícil, às vezes, chegar e fazer o cliente entender que, por exemplo, aquele imóvel, quando ele está regularizado, ele se valoriza muito mais. 30%, pelo menos. Pelo menos. Você consegue financiar. Você consegue vender, né? Financiar, você consegue dar em garantia, enfim. Tem uma infinidade de benesses. Tem o ônus, mas também tem o bônus, né? Exatamente. Facilita muito. Sim. Facilita muito. Mas, na hora de mexer no bolso, ninguém quer. Você entrega a faca e o queijo na mão. Né? Regularização. Nem me fala. Já é isso. Você trabalha pra caramba, entrega a faca e o queijo na mão. Mas tem que pagar. Pô, mas você está pagando por um benefício eterno. Que se depois você falecer, faca o queijo na mão para os seus filhos, passarem para o nome deles. Muito mais fácil. Tudo mais tranquilo. Planejamento sucessório mesmo, né? A gente sabe que vai ter um aumento aí de imposto violento. Se você não tiver regularizado, como que você vai fazer? Se você não... Porque planejamento sucessório, né, doutora Sara, não é hold. Gente fala hold. Não. Hold é uma das formas de planejar. Agora, o ITCMD, que é 4%, hoje vai para 8%. Sim. Então, olha o pepino que você deixa para um filho caso você faleça com algum bem.
fica muito mais caro. Doutora Sara, um prazer enorme Muito prazer. tê-la aqui no programa. Muito bacana, assim, são informações relevantes. O nosso propósito aqui, e que a TVC sempre nos pede, leve temas que estão no dia a dia. A população tem que estar bem informada. E de maneira saudável, não informando, igual a gente vê muito nos telejornais, apavorando a sociedade. Aqui a gente informa para tranquilizar, para a pessoa saber o que ela deve fazer dali para frente, mas de forma saudável, Com certeza. leve. Né? A gente trata aqui de temas, às vezes, como homicídio, mas de forma profissional, mas sorrindo. Sim. Falando o que tem que ser falado, mas de maneira tranquila, como deveria ser o jornalismo como um todo. Com certeza. Na verdade, eu falo que a gente faz um papel social aqui, sabe? Que é o papel que o advogado tem que desempenhar também, que é de informar. Isso está na formação do cidadão. É fundamental que todo mundo entenda os seus direitos. Então, a gente quer falar sempre numa linguagem muito simples para que todos tenham acesso à informação, todos entendam, aqui tem direito, o porquê que aquela lei existe, o porquê que é assim, o porquê que é negado, o porquê do sim e o porquê do não. Eu acho que isso é fundamental na construção da cidadania, Tiago. Exatamente. Sabe? Então, assim, é acesso, a gente dá aqui acesso à justiça e acesso a serviço. Você sabe quem procurar, onde procurar, quando procurar e principalmente por que procurar o seu direito. Exato, perfeito, Maria Tereza. Né? É isso. Sara, Doutora obrigado. Sara, muito obrigada. Muito obrigada Foi um pelo prazer. convite. Foi um programa divertidíssimo. Exatamente. Nossa, alto astral demais. Eu falo que eu venho pra cá ao descanso. Não é? Isso aqui é uma terapia pra gente. Doutora Sara, se bom. quiser mandar um abraço aí pra família, fica à vontade. Eu vou mandar um abraço para todo mundo. Fã clube. Pro meu marido que tá em casa Isso. assistindo, pra minha família. Obrigada. Isso aí. Tem algum conselho pra dar pros jovens advogados? Lutem, persistem. Não desistam. Isso aí. Assim, o começo, ele é complicado, mas o começo do que não é, né? Exato, Então, exato. persistam que vale a pena, vale muito a pena. Vale a Isso aí. pena, é diferenciado. Você, além de conseguir constituir uma família, ter uma vida digna, você contribui muito com a sociedade. Com certeza. Então, Isso a aí. gente, não é? A gente agradece a todos que ficaram até o final, né, Maria Tereza? Programa bacana como esse, a gente fica feliz de estar apresentando. Isso aí. Lembrando que amanhã tem reprise, ou seja, quinta-feira de 6 a 7 da noite, sexta-feira de 6 a 7 da manhã, domingo, a partir das 15 horas, os programas que foram durante a semana vão ao ar novamente. Então a gente agradece muito você que ficou até o final. Semana que vem tem mais, não se esqueçam, é toda quinta ao vivo, às 18 horas, é o Bate-Papo das 6, como a gente sempre fala. Bate-Papo é de quarta a sexta, mas só a quinta é da lei. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.